Tem uma coisa que é quase que uma coisa diária na minha vida. Um assunto quase que diário. E o assunto é propósito. Eu sempre me incomodei por não viver o meu propósito, sempre procurei estar dentro daquilo que Deus queria, daquilo que Deus tinha para mim. Sempre me preocupei com isso. E esse vídeo é para você que de repente se preocupa com essa questão também, de repente se incomoda de possivelmente não estar vivendo aquilo que Deus te chamou para viver, não está sendo aquilo que Ele te chamou para ser, ou seja, não está vivendo no seu pleno potencial. É ruim, né? E eu quero compartilhar com você alguns pensamentos que eu tenho sobre propósito e a minha caminhada até estar vivendo aqui o meu propósito, que sempre foi ajudar pessoas. Na Bíblia tem uma passagem que diz, se não me engano é Paulo falando, e ele diz que cada um deve viver segundo aquilo que Deus planejou para essa pessoa. Então tem pessoas que nasceram para pregar, tem pessoas que nasceram para ensinar, tem pessoas que nasceram para dar ânimo. Eu me encaixo nessa questão de dar ânimo. Eu gosto muito de dar ânimo e ajudar as pessoas a viverem, seja lá o que elas quiserem viver, eu gosto de ajudar. Se eu sinto que aquilo, se a pessoa sente que aquilo é verdadeiramente o propósito dela, se ela está vivendo dentro da vontade de Deus, eu tenho vontade de ajudar. Eu, por exemplo, me incomoda muito se uma pessoa trabalha com telemarketing, mas ela morre de vontade de ser uma escritora. Eu sempre tive um sonho de ser um escritor. E você faz o quê? Trabalho com telemarketing. E já começou a escrever seu livro? Não dá tempo. Eu quero arrumar tempo para a pessoa. Eu não aguento isso. Então deixa eu compartilhar com você algumas coisas sobre propósito. Primeiro pensamento que eu sempre tive é o seguinte, e isso é bíblico. As pessoas nascem com um propósito dentro delas. Não é uma função, não é uma profissão, é um propósito. Algo para qual elas têm facilidade. Deus coloca dentro de você alguma coisa que você tem facilidade, você faz um pouco mais fácil do que as outras pessoas admiram você por causa disso, você gosta de fazer isso, você sente curiosidade natural por isso, então é algo que Deus coloca dentro de você. E eu fico pensando, uma pessoa que não está vivendo o propósito dela, assim como um carro, estou vendo um monte de carro aqui, por isso estou falando de carro, um carro foi feito para rodar, né? Um carro foi feito para andar. Se você compra um carro, não é para ele ficar na garagem. A minha sogra, hoje em dia meu sogro anda muito de carro, mas eles tinham um outro carro, eles não costumavam sair tanto de casa, agora meu sogro tem algumas atribuições aí, então ele está saindo mais de casa com o carro, mas ele tinha um carro e o carro ficava na garagem. Eu passava na garagem e eu dizia, cara, que carro triste, esse é um carro triste, bicho. Por que era um carro triste? Porque ele não estava vivendo o propósito dele, entende? Então quem não está vivendo verdadeiramente um propósito é como um carro que foi feito para rodar, mas não roda. E o pior de tudo é que eu acredito que você pode ser uma Fórmula 1, um carro de corrida, sabe? Uma pessoa que foi feita para performar num alto nível. E aí, imagina você ficar estacionado. O que acontece com um carro parado muito tempo? Dependendo do carro, se você deixar ele parado 2, 3 dias, se for um carro mais antigo, e vai ligar ali o carro, ele nem pega, né? A bateria estraga, perde potência. Ou seja, você, fora do seu chamado, fora do seu propósito, você está perdendo potência a cada dia que passa. Me dói só de pensar em perder essa potência. Isso é uma coisa sobre propósito que eu sempre acredito que de fato seja assim. Outra coisa que eu quero compartilhar. Um propósito, você não descobre de uma hora para outra e já começa a viver ele. E aí eu lembro muito da história de Davi na Bíblia. Davi tinha um propósito claro, definido quando ele era adolescente ainda, moleque. Ele foi ungido rei de Israel, quando o profeta foi na casa dele, ungiu ele rei. Só que na época, ele era pastor de ovelhas. E quando ele foi ungido rei, ele não foi rei imediatamente. Demorou muitos anos até que de fato ele fosse rei, até que de fato ele assumisse o trono. Demorou para um caramba. Então outra coisa sobre propósito que você precisa saber é que propósito é uma coisa que você vive em fases. É que nem videogame. Você já jogou videogame? Você não vai para a fase 10 para resgatar a princesa. Tô lembrando de Super Mario, né? Jogava Super Mario Brothers. Você não vai resgatar a princesa logo de cara na fase 1. Você vai até a fase 10, até a fase 20, mas cada fase, se você pensar, você vai melhorando a cada fase. Você vai adquirindo novas ferramentas a cada fase. Você vai manjando mais como é que joga a cada fase que passa. E geralmente as fases são estruturadas do mais fácil
para o mais difícil. Então você vai primeiro aprendendo o mais fácil, depois você vai aprendendo o que é mais difícil. Deixa eu comprar algumas coisinhas no mercado e a gente já continua esse papo. Sobre as fases de aprendizado. Eu já me deparei com a seguinte questão. Seguinte, André, se todo mundo tem que viver o seu propósito, o que é que vai acontecer com a pessoa, por exemplo, que ela é caixa de supermercado ou que ela trabalha em telemarketing, como você disse? Se todo mundo viver o seu propósito, eu acredito que talvez o propósito da pessoa não seja ser caixa de supermercado. Queridos, olha só. Pode ser que não seja ser caixa de supermercado para sempre. Eu lembrei disso porque eu estou aqui agora. Eu fiquei com vontade de perguntar para a menina do caixa, qual é o seu propósito de vida? Fiquei com vontade de perguntar isso para ela. Não perguntei. Da próxima eu pergunto e filmo. É isso que eu estou falando sobre fases. A pessoa que está no caixa de supermercado, ela é necessária. É um trabalho nobre, ela precisa fazer aquilo bem feito, ela está fazendo aquilo para que outras pessoas sejam bem atendidas, para que a máquina possa movimentar, né, para que a pessoa possa comprar, possa ser bem atendida, enfim, é necessário, ela é uma parte da engrenagem. No fundo, todos somos partes de uma grande engrenagem. Na Bíblia fala sobre o corpo, né, que o corpo precisa de todas as partes. Um dedo mindinho é necessário, tão necessário quanto um coração, por exemplo. Cada um faz uma coisa diferente. Um coração não faz o que um dedo mindinho faz e vice-versa. Então, cada um tem o seu papel. Com isso, eu não quero dizer que se você hoje é caixa de supermercado ou trabalha em telemarketing ou qualquer outro emprego que de repente não ganhe tão bem quanto você gostaria, não necessariamente esse é o seu propósito. Porque são as fases. A moça que está no caixa, essa pode ser uma fase de aprendizado para ela. Eu vou exemplificar melhor. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e hoje eu trabalho ajudando pessoas pela internet. Tem pessoas cujo propósito é servirem muito bem as pessoas na justiça, lá no Tribunal de Justiça, por exemplo. Então tem pessoas que estão lá, tá ótimo, maravilha. Era o meu propósito? Não. Então, era uma fase para que eu chegasse a fazer o que eu faço hoje. Toda fase traz consigo um aprendizado. Toda fase é um treinamento para as próximas fases que você vai viver. Então, lá no tribunal, eu aprendi a lidar com pessoas de todos os tipos. Advogados, juízes, pessoas de muito poder aquisitivo, pessoas de nenhum poder aquisitivo. Então, eu aprendi a lidar com muita gente. Olha só o que eu ia fazer depois. Eu ia treinar a gente. Então esse aprendizado foi muito válido para mim. Durante uma fase da minha vida no tribunal, eu fiz audiências de conciliação. Eu precisava fazer com que as partes do processo chegassem a um acordo. As pessoas precisavam se entender. E hoje eu uso isso também para ajudar pessoas, para aconselhar pessoas no dia a dia e no meu trabalho. É o que eu disse. Toda a fase que você passa ou está passando é um treinamento. Eu cometi um erro na época do Tribunal de Justiça, um erro muito bobo. O erro foi achar que já que aquilo não era o meu propósito, eu não devia fazer aquilo bem. E, de fato, eu não fui uma pessoa no tribunal que exerceu todo o seu potencial lá dentro. Eu poderia ter dado a mim mesmo muito mais no Tribunal de Justiça do que eu dei. Eu poderia ter sido um colaborador, um funcionário, eu era um escrevente técnico judiciário, né? Eu poderia ter sido um escrevente muito melhor do que o escrevente que eu fui, se eu tivesse esse conhecimento, essa sabedoria de que aquilo era uma fase, um treinamento necessário para que eu chegasse num futuro onde eu de fato estivesse inserido completamente no meu propósito. Então eu acredito que é sempre uma caminhada, sabe? E uma das coisas que você precisa fazer para você chegar a viver o seu propósito é honrar muito aquilo que Deus colocou na sua mão. É como a parábola dos talentos na Bíblia. Depois você vai ver, eu não vou falar dela aqui hoje, tá? Dá uma investigada, coloca na internet, parábola dos talentos. Você vai ver lá que teve uma história em que uma pessoa recebeu... Enfim, eu vou deixar isso aqui no ar para você investigar. Num futuro vídeo, se você quiser que eu fale sobre isso, eu falo mais, tá? Mas a gente deve multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aquilo que você tem hoje, você recebeu por algum motivo. Multiplica isso, faz bem isso, faz como se estivesse fazendo para Deus. E logo, logo todo o seu propósito vai ser revelado a você. Mas o grande lance é você ser fiel no pouco que você tem, para ser colocado no muito que Deus quer que você seja colocado, né? No muito, de repente, Deus quer que você cresça. Como eu estava no tribunal, mas aquilo não era para mim, eu tinha que mudar de função, eu tinha que fazer outra coisa, mas eu não podia ter começado naquela época. Eu precisava do treinamento que o tribunal me trouxe.
É muito melhor então você viver o treinamento com gosto, sabe? Fazendo o que tem que ser feito, fazendo bem feito, para que você seja bem treinado para chegar no seu propósito já com um treinamento maior. Bom, essas foram algumas considerações hoje sobre propósito. Eu acredito que quem vive o próprio propósito vive em muito mais abundância, vive em muito mais felicidade. E se você tem vontade que eu fale mais sobre isso, porque esse aqui foi só um vídeo que do nada eu resolvi gravar, escreve nos comentários. É um assunto que me agrada demais e eu sou louco para ajudar as pessoas a viverem os próprios propósitos. Então, escreve nos comentários aí. Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Foi importante para você? Escreve aí que eu vou ter prazer em falar mais sobre isso, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.